engarrafamento, coisas assim, dúvidas, eu posso perguntar para a pessoa, ela vai me atender. A mesma coisa acontece no radioamadorismo. Eu estou lá falando, fazendo contato e é uma família única. Todos os radioamadores são irmãos, assim como somos solteiros, todos somos irmãos de uma mesma família de pais diferentes. Então, qualquer dúvida que eu tiver a respeito do radioamadorismo, coisa que meu pai talvez não saiba responder, eu posso perguntar para essa pessoa, eu posso perguntar para qualquer pessoa, ela vai conseguir me entender, ela vai saber o que eu quero saber e ela vai conseguir me responder de uma maneira que eu possa entender. Então eu respondi para o jornalista: olha, para mim, tanto no escotismo como no radioamadorismo, somos todos uma família só. Quando o radioamador que traz no rádio é um escoteiro, é um sênior, é uma pessoa que já fez parte do movimento, ela vai entender mais do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de ler. E eu chego na escola nova e eu pergunto para as pessoas: vocês gostam de ler? As pessoas me olham e falam: não gosto de ler. Aí eu penso: poxa, eu não vou ter com quem compartilhar as coisas que eu sei, eu não tenho com quem compartilhar os livros que eu gosto, ou as informações importantes, ou coisas que me interessam, que possam interessar a pessoa, eu não tenho com quem falar sobre isso. E é uma situação totalmente diferente no radioamadorismo, porque eu posso falar para a pessoa: olha, eu descobri tal e tal coisa sobre o radioamadorismo e eu queria que você me ajudasse a divulgar para todo mundo. É uma coisa simples, não é uma coisa que requer muito tempo ou dinheiro. É uma questão de você querer. Como meu pai falou, é por amor. Você faz porque quer, você faz porque gosta. E não é uma coisa que te consome assim, por inteiro. Por exemplo, você tem que gastar dinheiro, você passa meses programando uma coisa, você só muda de frequência e fala: olha, tal pessoa descobriu tal coisa e eu achei interessante, eu queria que você passasse o resto do pessoal. E você sabe que a pessoa, sendo radioamador, eles vão entender, eles vão saber que essa descoberta pode não ser importante ou pode não ter sentido nenhum, mas se você pensar: é verdade, essa descoberta pode ser interessante, pode ser uma atividade interessante para os jovens, pode influenciar em todas as outras coisas, isso pode ajudar no futuro das crianças que a gente está construindo, isso pode ser importante para o pessoal. Alguma dúvida? Então, depoimentos como esse mostram que efetivamente o que a gente traz para o jovem escoteiro, né, colabora com o futuro. Cada ação que a gente leva para o jovem, para dentro da atividade, reflete não só naquilo que o escoteiro vai ser, mas vai ficar na memória dele, provavelmente para o resto da vida. Né? Além de se conhecer o radioescotismo no Jamboree no Ar, embora eu já seja radioamador há mais de 20 e poucos anos, eu conheci o radioamadorismo também no Jamboree no Ar. Né? Eu jovem, lá com 10 anos de idade, participei do primeiro Jamboree e foi lá que eu me apaixonei pelo radioamadorismo e comecei a perceber como as duas coisas eram parecidas e como aquilo podia contribuir para o meu futuro. Hoje eu sou engenheiro de telecomunicações, não é coisa. Eu acho que o trabalho que a gente deve fazer unindo essas duas atividades é uma proposta interessante que a equipe de radioescotismo está interessada em trazer para vocês. O que o João falou logo na abertura, que é mudar aquela ideia inicial de que o radioescotismo e o Jamboree no Ar são uma atividade chata, que o radioamador fica lá simplesmente fazendo contato e o escoteiro só copiando. Isso não precisa ser assim e não deve ser assim. Mas nós devemos colocar os jovens para falar, colocar o jovem para fazer contato, fazer com que o Jamboree seja Jamboree no Ar, seja Jamboree, grande reunião, em que os escoteiros ao redor do planeta, acampados ou não dentro das suas sedes ou dentro da casa de um outro radioamador, possam fazer efetivamente a grande reunião pelas ondas do ar. Para isso, no CD que vocês receberam, tem propostas de atividades. A gente tem uma série de atividades possíveis dentro do radioescotismo. E hoje,
50 minutos, a gente tem muita coisa para dizer para vocês, e com certeza vocês têm tantas dúvidas que querem esclarecer, e 50 minutos não é possível fazer tudo isso. Então nós estamos com uma proposta de, no segundo semestre, agendar um curso técnico a ser realizado no Campus Colégio Aranaguá, provavelmente, né? E aí um curso técnico de um dia todo, a gente tem condições de fazer uma verdadeira imersão em radioescotismo, né? Levar para vocês prática, levar para vocês uma parte da teoria, levar para vocês material para que vocês possam levar para os escoteiros efetivamente praticar isso, né? E mostrar para vocês o caminho de trazer os jovens para o radioescotismo, vocês mesmos se tornarem radioamadores e fomentarem essa atividade, porque a gente verificou ao longo de anos que não basta que um radioamador auxilie um grupo escoteiro, né? Às vezes, alguns dos grupos escoteiros conseguem trazer um radioamador para dentro do grupo para fazer o auxílio, mas se não houverem escoteiros, escotistas que se tornem radioamadores, esse radioamador se afasta e o radioescotismo dentro do grupo escoteiro morre, né? Então, o foco, efetivamente, são vocês. Vocês que são aqueles que estão em contato direto com os jovens é que devem, né, buscar trazer os jovens para o radioescotismo e se aproveitar dessa situação para levar para eles mais uma atividade interessante. Ok? Mostra só aqui um pedacinho de montagem do indicativo. O chefe João, logo no começo, ele falou que o indicativo dele é PY2PM, né? O meu é PY2EV. Como é que é isso? Então é mais uma informação que vocês já vão levar para casa e no próximo sábado vão poder esclarecer para os jovens terem a ver dessa dúvida, que é a formação do indicativo de chamada. Você tem experiência em PX. PX é mais ou menos parecido ou não? Não. A finalidade do serviço da faixa do cidadão é uma, né? Que é o atendimento às comunicações do cidadão. A finalidade do radioamadorismo é outra. O radioamadorismo é uma atividade técnica que, por exemplo, pode construir antenas, pode construir rádios. O faixa do cidadão não pode fazer nenhuma dessas coisas, né? O objetivo do radioamadorismo é o contato entre radioamadores com o objetivo de desenvolvimento da técnica, né? Que é diferente da comunicação da faixa do cidadão, onde o contato é atendimento à necessidade de comunicação da comunidade. Okay? Bom, o que é indicativo de chamada? A PY2 UEB é um indicativo de chamada da estação oficial da União dos Escoteiros do Brasil e região de São Paulo. A região de São Paulo não é nenhum radioamador, não sou eu, não é o João, não é nenhum radioamador em particular que tem esse indicativo. Quem tem esse indicativo, o PY2 UEB, é a região de São Paulo, a União dos Escoteiros do Brasil. Tá? A nossa legislação prevê que, além das escolas, universidades, das pessoas físicas habilitadas, os grupos escoteiros e distritos bandeirantes podem solicitar essa ação. Está escrito expressamente lá na nossa legislação. Então, a formação do indicativo de chamada PY, com certeza, esse sufixo, com certeza foi atribuído a uma estação de radioamador no Brasil. Okay? PP, TS, TT, TR, são indicativos, são prefixos do Brasil. Assim como se eu ouvir pelo rádio uma estação que começa com CT, eu tenho certeza que essa estação foi habilitada ou foi autorizada em Portugal. Se ela começar com D, DL, DU, provavelmente é uma estação alemã. Então cada país tem um prefixo, ou um conjunto de prefixos possível. O número que vem a seguir, no Brasil indica a região. A maioria dos países indica a região. Né? Aqui no Brasil, 2 é São Paulo, 3 Rio Grande do Sul, 4 Minas Gerais, né? 7 um conjunto de estados do Nordeste brasileiro, e a gente consegue identificar um a um, combinando o prefixo mais o número. E o sufixo? O sufixo 5. Esse transforma o indicativo de chamada numa combinação única no mundo. Pode ter 3 letras ou pode ter 2 letras. O meu tem 2, EV. Do João tem 2, PM. Da Lenice tem 3, Y, L, V. Ela escolheu esse indicativo, assim como a UEB também escolheu o indicativo. Né? YL, porque é a abreviação de Young Lady.
Né? E o V final, porque o pai é Covid. Mas não foi por isso, porque era o YL que estava vago. Desde que o indicativo esteja vago, que ninguém esteja ocupando aquele indicativo, você pode escolher. Tá? Então, essa é a formação dos indicativos de chamada. Quando se diz que o radioamador é o PY, é porque a maioria dos radioamadores tem um prefixo chamado iniciado por PY, mas podem ser PP. Hoje de manhã eu conversei aqui com um chefe escoteiro de Florianópolis, cujo indicativo de chamada era PP5AFO, o chefe Luiz lá de Florianópolis. Né? Então, ter estação de radioamador não é nada complicado, basta que tenha alguém que oriente. A equipe de radioamador está 100% à disposição de vocês para explicar isso. Né? Essa aqui não é a única oportunidade em que vocês têm de contato com a equipe regional, nós estamos à disposição, vocês têm o contato da equipe no CD, né? E nesse folheto que está aí, tem o telefone. Tendo dúvidas, tendo interesse, entre em contato que a gente vai orientar da melhor forma possível. Se for o caso de levar uma estação do grupo escoteiro, montar a estação lá, como nós fizemos aqui, né? Nós vamos fazer isso para estimular os jovens e aí dar um start inicial. Essa palestra aqui, além de ser a última, é uma palestra privilegiada, porque a gente tem aí o pessoal do Ramalho, o pessoal do Parecis e até de outros grupos escoteiros aí, o Palmeiras, o Moarama, que tem tradição já de participar do Jamboree no Ar e de ter radioescotismo. Então vocês, mais do que eu, às vezes, sabem bem do que a gente está falando aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente está à disposição. Aí vocês falam do investimento. Essa é uma grande dúvida de quase todas as equipes. A gente costuma dizer o seguinte: celular tem para todos os gostos e preços também. Não é? Equipamento de radioamador é a mesma coisa. Não é? Tem equipamento bom, não é porque é barato, mas é bom. 2 faixas, fala muito melhor do que um talk-about. Se você usar uma repetidora, eu falo daqui com o Rio de Janeiro tranquilamente, custa 30 dólares, novo. Okay? E você tem equipamentos de alcance mundial, que custam 10 mil dólares. Tá? Então, tem para todos os gostos. Um grupo escoteiro consegue, com investimento em torno de R$1.000, fazer uma estação que já tenha capacidade para contato no Brasil, qualquer hora do dia, e contato mundial em determinados horários de ponto de propagação. Em São Paulo, nós temos uma frequência do VHF de 145.710. É muito para uso de escoteiro. Nós não tínhamos no VHF nenhuma frequência para uso de escoteiro. Ele funciona 24 horas e ele conecta o rádio com a internet, através de um programa chamado Ecolink. De tal maneira, posso explicar o caminho? De tal maneira que se você baixa um programa no computador e é radioamador habilitado, você manda uma cópia da sua licença lá para o gerenciador, né, para o manager do Ecolink, e ele te devolve o controle de senha. Você faz o login aqui, o que você falar. Você falar na sala da internet, sai no rádio. E quem não tem acesso pela internet, mas falar pelo rádio, também pode ser escutado lá. De tal maneira que essa conexão entre a internet e o rádio existe em muitos lugares do mundo. Muitos. São centenas de pontos de conexão entre o Ecolink e o rádio no planeta. E uma dessas conexões aqui em São Paulo é a conexão do chefe João Ribeiro, que está em 145. Obra verde, CO2, uniforme Charlie Mike, chefe Castanha. Atento, uniforme Charlie Mike, chefe Castanha. Em companhia de 3 prolongões do Papa Mike, um radioamador em cada grupo escoteiro, coordenador regional radioescotismo, UEP de São Paulo. 3 prolongões Lima, patrulheiro de 1, a 3 contas da Poeste. Quem estava chamando é o chefe Hélio, né, que faz parte da equipe regional de radioescotismo, ele está lá em Guarulhos, ele está falando pelo rádio. O chefe Castanha está falando pela internet. Nós estamos aqui na nossa organização de nossa palestra, dando uma demonstração do Ecolink, e agradecer muito a sua participação, o patrulheiro do 1, o patrulheiro do 2, o Marinho, a patrulheiro do 2, o patrulheiro do mais. Siga. Esse código que eles estão utilizando para identificar as estações, que é o código fonético,
ele também está no CD. Nós temos lá... Ok, chefe Castanha. Me perdi um pouco aqui, porque eu estava achando papel aqui. Aqui tanta papelada aqui na minha estação. Alguns papéis eu não podia estar pegando, hein? Pelo nome, uniforme, Charlie Mike, do chefe Castanha. Tá bom? Chefe Castanha. Aí tem o Tererê, ok? Retornando aqui, Papai de 2, Lima, L, Patrulha Milhão, e chefe Castanha, Patrulha 1099. Estão operando a PY2, uniforme, F braço, OEB. Aí tem o Tererê. Então, é uma demonstração de que essa condição existe para os grupos de escoteiros começarem, talvez seja uma opção interessante, né? Porque o acesso ao notebook, normalmente os grupos já tem alguém que tem um notebook, tem acesso à internet. Pelo celular também, o iPhone e o Android tem aplicativos Ecolim, em que você consegue utilizar o acesso 3G para fazer esse contato que mistura a internet e o rádio. Então, é para todos os grupos. Para a gente adquirir o indicativo de chamada, é necessário fazer uma prova na Anatel. Aliás, deixa eu falar sobre a prova. A prova é uma questão importante. Quem realiza as provas em todo o Brasil é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Para colaborar com a Anatel, a LAB tem realizado provas em São Paulo, né? Pesquisando lugares, coordenando inscrições. A questão é que a maioria das provas tem 30 vagas apenas. Então, a LAB abre inscrições na segunda, na terça já fechou. Né? Para evitar que os membros do movimento escoteiro ficassem sem possibilidade de fazer inscrição, ou tivessem que ficar sempre vigiando as provas, a equipe de radioescotismo já entrou em contato com a Anatel e agora, dia 28 de fevereiro, nós vamos fazer a primeira prova exclusiva para membros do movimento escoteiro. São 30 vagas, já estão preenchidas. Foi a mesma questão, abriu 3 dias depois, já encheu. Mas nós vamos fazer outras, porque essa foi a primeira experiência. E a gente percebe que existe uma demanda reprimida grande, né? E vamos fazer outras, e sempre assim. A gente entra em contato com a Anatel e faz uma prova exclusiva para membros do movimento escoteiro. Que aí a gente consegue, pelo menos, fazer inscrição em Explicar essa prova, tem um manual? O material de estudo da legislação, ética operacional, está no CD. O conteúdo que vocês estão levando nesse CD foi exatamente o mesmo conteúdo que a Melissa usou para fazer prova e validar a prova. Então é possível estudar somente por esse material e passar na prova. Ok? Tem ainda um outro material, esse vídeo que eu mostrei, ele não está no CD, porque não deu tempo de colocar. Principalmente para a classe C, né? A classe D não existe mais. Para a classe C, eventualmente a gente consegue, se houver alguma promoção de classe, né, uma quantidade grande, a gente consegue também no mesmo dia fazer uma prova de promoção de classe, mas vai depender do caso. A maioria das provas serão marcadas para a classe C, que é a classe de ingresso. A receitinha D para menor. Isso, agora, não. A classe D não é exclusiva para menor. A classe C já é autorizada desde que o candidato seja alfabetizado. Se o candidato tiver 10 anos de idade e ele conseguir estudar, não é o suficiente para passar na prova, ele pode prestar. Eu tenho